Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos construir um gráfico de função logarítmica. Aqui no ensino médio é a última parte de função que a gente constrói gráfico. Só relembrando, fizemos do primeiro grau, do segundo grau, de função exponencial e agora vamos fazer da função logarítmica, ok? Esse exemplo encontra-se na página 15 da apostila, inclusive tem espaço para responder lá. Diz o seguinte: vamos construir o gráfico da seguinte função logarítmica, f de x igual a logaritmo de x na base 2. Então, a função está dada aqui, ó, f de x igual a logaritmo de x na base 2, ok? Que valores que a apostila está sugerindo que nós colocamos no lugar do x? Olha só, tá aqui nessa tabelinha. Ele fez o exemplo com o oitavo, encontrou para o x menos 3, e ele pede para a gente, no lugar do x, colocar 1/4, 1/2, depois 1, depois 2, depois 4 e depois 8, ok? Então, vamos lá. Primeiro, no lugar de x, eu vou colocar 1/4. Vai ficar assim, ó. 1/4 é igual a logaritmo de 1/4 na base 2. Isso daqui é igual a um valor que eu não conheço, estou chamando de y aqui. Todo logaritmo gera uma equação exponencial. Então, o 2 elevado no y chega num quarto, tá? Então, eu venho lá. 2 elevado no y é igual a 1/4, ok? Decompõe o 4. O 4 é fácil, né? É 2 elevado ao quadrado. E como é que faz para ele subir lá na minha fração, no denominador? O expoente era positivo, o expoente vai ficar negativo, tá? Nesse momento, as bases ficaram iguais, então posso cancelar a minha base, então o meu y é igual a menos 2, tá? Essa continha você pode fazer aqui nesse quadradinho na sua apostila, tá? O que você precisa anotar aqui, ó? Que quando o x foi 1/4, o y foi menos 2, ok? Eu vou zerar essa parte e agora, em vez de 1/4, a gente vai substituir 1/2, tá? Então, vou apagar aqui e vou apagar aqui, tá? Agora, no próximo itemzinho, ele quer que a gente substitua 1/2. Então, será o logaritmo na base 2 de 1/2. Como é que monta isso? Todo logaritmo é uma equação exponencial. 2 elevado a y tem que ser igual a 1 sobre 2. 2 elevado a y é igual. Esse 2 aqui em cima tem o expoente menos 1, invisível, né? Então, ele vem aqui para cima positivo. Oh, desculpa, gente. É positivo, né? Então, ele vem aqui para cima negativo. Ele tá positivo, ninguém tá enxergando ele tá 1 aqui positivo, tá? Venho aqui, cancelo as minhas bases, o y é igual a menos 1, ok? Então, quando o x foi 1/2, o y deu menos 1, tá? Vou fazer o mesmo processo agora, só que agora no lugar do x, eu vou substituir por 1, ok? Então, tô apagando aqui, agora no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar assim, ó, toda vez que a gente fala de um logaritmo, é uma equação exponencial. Então, 2 elevado a y é igual a 1. Todo número elevado a zero que dá 1. Então, meu y aqui é 0, tá? Eu vou montando minha tabelinha. Quando o x foi 1, o y foi 0, tá? Agora, no lugar do x, eu vou substituir por 2. Vai ficar assim, olha lá. F de 2, logaritmo de 2 na base 2. Lembra, todo logaritmo vira uma equação exponencial. Então, 2 elevado a y é igual a 2, tá? 2 elevado a y, que é a minha base, é igual a 2. Aqui, invisível, eu tenho o número 1. Então, o y será igual a 1. Ou seja, quando o meu x foi 2, o y foi 1. Eu nem vou apagar o próximo, porque cabe aqui, ó. Agora, ele está pedindo para colocar no lugar do x, 4. Então, vai ficar assim, ó. O logaritmo de 4 na base 2 é igual a y. Todo logaritmo vira uma função exponencial, tá? Tô só deixando o meu vermelho um pouquinho mais fininho aqui. Então, 2 elevado a y chega no 4. Então, eu venho lá. 2 elevado a y é igual a 4. O que tem que fazer com 4? Tem que decompor em fatores primos. 4 é 2 elevado ao quadrado.
Bases iguais, posso cancelar minha base, então meu y aqui vale 2, tá? Então, quando o meu x vale 4, o meu y vale 2. E para finalizar, ele está pedindo para colocar no lugar do x 8. Então, vai ficar assim, f de 8 é igual ao logaritmo de 8 na base 2. Eu não sei quanto vale y, isso é igual a y, tá? Todo logaritmo vira uma função exponencial. 2 elevado a y tem que chegar no 8. Então, 2 elevado a y tem que chegar no 8. O que tem que fazer com 8? Decompõe, vai dar 2 elevado ao cubo. Bases iguais, posso cancelar a base, o meu y será igual a 3. Então, venho aqui, ó. Quando o x foi 8, o y foi 3. Agora, né, ele fala assim na apostila, lá na página 16. Marque os pontos obtidos no plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Eu pus um plano cartesiano aqui, tá? Eu vou ampliar ele um pouquinho, eu vou apagar essa continha aí e eu vou ampliar ele um pouquinho, já que a gente já tem todas as respostas. Se precisar copiar, só pausar o vídeo e aí vocês conseguem anotar, ok? Então, vou apagar minhas continhas aqui e vou aumentar bem esse meu plano cartesiano que tá aqui, tá? Vou pegá-lo aqui, vou trazer para cá e vou ampliar. E aí, eu vou marcar esses pontos que estão aqui, tá? Bem ampliado o meu plano cartesiano, nem o da apostila é tão grande assim, tá? Então, marque os pontos obtidos no plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Então, primeiro ponto, ó, quando o x foi 8, o y foi 3. Então, x8 e o y3 está aqui. Deixa eu pegar uma caneta, senão eu não consigo marcar. Tá aqui, ó, esse é o primeiro pontinho. Depois, quando o x foi 4, o y foi 2. Então, quando o x foi 4, o y foi 2, tá aqui. Depois, quando o x foi 2, o y foi 1, tá aqui. Quando o x foi 1, o y foi 0, então vai marcar aqui em cima. E aí, gente, os outros pontos são bem apertadinhos, tá? Quando o x foi meio, que é a metade, deu menos 1. Então, menos 1 tá bem aqui, ó, tá? Depois, quando o x foi 1/4 tá mais grudadinho, aqui, ó, menos 2. E quando o x foi 1/8 tá mais grudadinho, foi aqui, tá? Vou pegar uma caneta vermelha e eu vou ligar esses pontos. Então, o gráfico é assim, ó. Ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco melhor. Ixi, o último que tá difícil, gente. Espera só um minutinho. Aí. Pronto. Então, o gráfico é essa curvinha aí, tá? Ele pergunta, a função representada nesse gráfico é crescente ou decrescente? Então, você vai colocar na letra C que ela é crescente. Ela vem lá e vai aumentando, ok? E depois ele pergunta, qual é o conjunto imagem desta função? Então, o conjunto imagem são todos os reais, tá? Lembra, o imagem é o y, tá? Então, ele tem aqui todos os valores para y. Então, imagem são todos os reais, ok? Esse é o primeiro exemplo. Nós seguem aí o próximo vídeo com o exemplo 2. Deixem um like, ativem o sininho e até o próximo vídeo, gente. Tchau para vocês!